Amém. Glória a Deus que estamos aqui. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 12, versículo 22. Vamos do 22 até o 29. Amém? Então vamos lá. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Amém? Até o 28. Então, nós vamos falar sobre essa defesa, essa argumentação de Jesus, quando ele foi colocado à prova aqui, né? Então, ele fez o que ele fazia. Jesus veio para salvar, curar, libertar. E ele estava desenvolvendo o ministério dele. Mas os fariseus acharam que ele estava fazendo isso com o poder do demônio, que ele estava fazendo pelo poder de Beelzebu. E Jesus contradisse o argumento dos fariseus, né, mostrando que é impossível ele ser alguém enviado por Satanás e estar do mesmo lado do reino de Satanás e expulsar os demônios. Porque Jesus sabe o poder de Satanás, ele é chamado na Bíblia de valente, e ele tem uma organização, ele tem súditos, ele tem servos, e tem um reino. E um reino bem coeso que luta junto, um reino unido. E Jesus estava mostrando para as pessoas que seria impossível Satanás fazer isso, uma vez que ele não dividiria o seu próprio reino. Satanás não seria ingênuo ao ponto de colocar um servo dele contra o outro. Então, Jesus aqui estava querendo dizer e disse que ele não veio em nome de Satanás e ele não estava ali destruindo o inimigo dentro do próprio reinado, que ele veio como uma outra força, um outro poder, um outro exército, um outro rei. Ele servia ao Deus vivo e ele veio enviado por Deus para guerrear e para destruir as obras de Satanás. Jesus veio ao mundo para destruir as obras de Satanás. Então, nós vamos falar especificamente desse versículo 25. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Nós já contextualizamos, né, o versículo, então foi isso que Jesus estava explicando, e ele usou essas duas parábolas, do reino e da cidade e da casa. Então, um reino dividido não subsiste, uma cidade dividida não subsiste,
uma família dividida não subsiste, uma igreja dividida não subsiste. A divisão é um problema em qualquer esfera social. Em toda a sociedade, se a gente for reparar, por exemplo, a família unida tem uma força. A família que se separa, ela já enfraqueceu-se na sua força. Nós podemos constatar, estudos mostram que as pessoas, quando se divorciam, elas ficam mais pobres. Então, o patrimônio dos divorciados diminui. Então, tem acontecido até um fenômeno social que é a separação de fato dos casais, mas não de direito. Ou seja, eles ficam separados dentro da mesma casa, mas eles não querem se submeter a uma separação judicial porque não querem perder o patrimônio. Então, é uma perda. A divisão é sempre uma perda. E no caso das famílias, dos casamentos, quando os pais se separam, é uma perda enorme para os filhos. Eu sou filha de pais separados e eu lembro de olhar para os meus primos que tinham famílias estruturadas com pai e mãe, e eu via como a minha vida era diferente da deles e quanto eu perdia com isso. E a gente pode ver, às vezes, se você analisa uma criança que tem pais separados, um adolescente, um jovem, a gente consegue identificar quanto de coisa que ficou para trás, que ficou faltando. Às vezes, da imagem da mãe, de uma mãe mais presente, de um pai mais presente. E a criança fica dividida. Né? Então, a gente vê que essas perdas, elas causam déficits de afetividade, de referência, traumas também, porque muitas vezes os pais se separam e vão para outros lugares, longe da criança. Então, a criança tem esse problema e traumas que perduram na vida adulta. Eu pensei também na divisão interna, quando a gente está dividido internamente, sem saber para onde vai, confuso, a gente não sabe o que escolhe, e isso também causa dor. Então, toda divisão, eu não sei a que Senhor eu sirvo. A Bíblia fala disso, né, que a gente tem que tomar uma posição, que a gente tem que decidir a que Senhor nós vamos servir. Se a gente conhece o Deus verdadeiro, se a gente um dia teve uma experiência, sabe que Ele é real, o Criador de todas as coisas, o dono do universo, que é impossível ter essa vida tão complexa e tantas estruturas celulares e o universo inteiro. Se você consegue compreender isso e tem convicção de que existe um Deus, então sirva a esse Deus. Tome uma posição e sirva a esse Deus. Resolva o que você vai fazer. Se isso é real na sua vida, então decida viver com inteireza o tempo que você tem. O pastor Paulo estava falando aqui no começo sobre o tempo, né? A gente tem um tempo determinado aqui nessa terra, a gente não sabe quantos dias nós temos, Deus sabe. Deus tem os nossos dias contados. E eu glorifico o nome dele por isso, porque ele é um Deus tão poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso conhece a minha vida e a tua vida. E Ele sabe da minha história e da tua história. Então, se você já teve uma experiência com esse Deus, volte-se para Ele. Decida por Ele. Decida entregar sua vida a Ele. Amizade, eu coloquei aqui, divisão nas amizades. Quem já não teve um amigo na infância e por conta de uma bobagem deixou de falar com ele? E muitas vezes nós, por conta de coisas tão pequenas, por conta de uma bobagemzinha, às vezes uma caneta, às vezes uma opinião, deixamos de falar com as pessoas. Eu tinha um amigo de trabalho que, não sei se chegou a ser amigo pelo que aconteceu, que por conta de... Nós conversávamos sobre diversas coisas e quando ele descobriu em quem eu votei nas eleições, ele deixou de ser meu amigo. Ele me bloqueou no WhatsApp e ele disse que nós éramos incompatíveis.
E a gente tem vivido assim, né? Amizades frágeis e divisões por bobagens. Eu estou falando de uma pessoa que se dividiu de mim. E hoje podia ser meu amigo ainda. Podia ser uma amizade incrível. Mas ele quis se dividir. Mas e nós? Quantas vezes nós deixamos os nossos amigos por uma bobagem? Porque ele não te ligou no dia do teu aniversário, ou porque te olhou de cara feia. E a gente passa a ter uma postura egoísta, achando que nós somos o centro do universo. E a gente não compreende o outro. E a humanidade tem caminhado assim, muito centrada em si mesmo, sem pensar no outro. No contexto de igreja, se você chega na igreja e ninguém fala contigo, ou porque alguém faz uma cara feia, de repente a pessoa está sentindo dor. De repente a pessoa acabou de perder o emprego, a pessoa não te viu. E eu sou desse tipo que não vê. Quando eu estou concentrada em alguma coisa, eu não vejo, eu não enxergo as pessoas. Mas de repente não é contigo, é com ela, é com a pessoa mesmo. E você, por conta de um olhar maldado, você, por conta de uma falta que te fez em algum momento, ou de uma resposta que, de repente, nem era para você, você se fechou, se magoou e abandonou, e dividiu, e não está mais junto. Nos esportes, eu pensei nos times. Os times, eles têm que estar juntos, pensando de uma mesma forma. Principalmente o Fluminense, que é um timaço. Os times são compostos por um grupo de pessoas que representam uma unidade. Caso não haja cooperação por algum problema interno, problema de relacionamento, o time não funciona, né? Não alcança o seu objetivo. E eu pensei também na igreja, que é o centro da nossa pregação de hoje, da nossa conversa. A igreja dividida. Como assim uma igreja dividida? Eu tenho um livro que se chama Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman. E ele fala sobre, ele analisa o nosso tempo moderno, né? E ele fala sobre a liquidez das coisas. Ele analisa os sólidos e os líquidos. E ele fala que hoje nós estamos vivendo um período de liquidez. Não existem mais conceitos sólidos, não existem mais padrões sólidos. Tudo é muito relativo, tudo escorrega das mãos. É como o sólido, ele tem um lugar, ele fica parado e ele tem um ligamento e as partículas dele ficam juntas, mas o líquido não. O líquido, ele se esvai, o líquido não tem uma forma, o líquido se infiltra, o líquido evapora, o líquido se perde. E a gente tem visto, né, na igreja essa cultura do relativismo e dessa modernidade líquida, ou alguns chamam de ultramodernidade ou pós-modernidade, para definir esse tempo atual. E essa cultura tem entrado na igreja de uma forma sorrateira, de uma forma disfarçada. A estratégia de Satanás, nesse tempo, ela não é uma estratégia de enfrentamento, de dizer isso é certo, isso é errado. Não, é uma estratégia de minar as bases, de corrosão. É uma estratégia de erosão. O que acontece com o terreno quando ele começa o processo de erosão? Devagarzinho, ele vai perdendo a sua substância. E a terra vai descendo devagar, devagar, devagar. E se a gente não percebe, a gente pode olhar para o terreno e achar que ele está da mesma forma, mas ele não está. Devagarzinho ele vai descendo e a areia vai escoando. E isso tem acontecido muito na igreja de Cristo, nesse tempo.
entrado conceitos relativos, relatividade sobre quem eu sou, sobre o que eu faço nesse mundo, sobre os conceitos eternos e fixos de Deus, sobre a solidez da palavra de Deus. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Existe uma certeza, uma estrutura, uma base em que nós podemos nos socorrer. O Senhor deixou para nós a palavra dele, que é eterna, que é santa e que é correta, é verdadeira. É para lá que a gente corre. E a palavra de Deus, ela mostra conceitos que não são negociáveis, conceitos sobre família, sobre relações humanas. Mas tem entrado na igreja uma cultura do não tem nada a ver, não tem problema não. Não tem importância, não. E essa cultura tem tirado de nós, crentes no Senhor Jesus, muito da nossa essência, de quem nós somos em Deus, o que estamos fazendo aqui nessa terra. E vamos vivendo, sem perceber, como quem dorme, como quem cochila. E o tempo vai passando, e os conceitos vão escoando, e a gente vai deixando. A queda é progressiva. A queda do crente é progressiva, não acontece de uma hora para outra. Alguém não chega para outra pessoa e fala, eu vou me divorciar agora. Mas por que? Não tem motivo nenhum. Não tem motivo nenhum, tem motivo. Alguns motivos que vão acontecendo, que vão surgindo, e a gente vai se calando, e a gente vai deixando para lá. E a estratégia do diabo é calar a igreja. E a gente tem ficado acuado, muitas vezes. E a gente tem deixado a mentira do mundo entrar na igreja. E a gente não tem falado a verdade da palavra de Deus muitas vezes. E a gente tem se assemelhado ao mundo. A Bíblia fala que a gente tem que pegar a forma de quem? Não vos conformais com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. O mundo tem uma forma, não um mundo como o planeta Terra, mas um mundo no sentido de cosmos e de relações e de governo humano. Nesse sentido de mundo, a gente não deve se conformar, entrar numa forma pré-determinada por alguém. E se existem dois reinos, ou você serve ao reino de Deus ou ao reino das trevas. Se você vê muita coisa estranha acontecendo, muita coisa fora do padrão, isso é a forma do mundo. E será que nós temos pensado de acordo com a palavra de Deus? Porque uma mentira dita várias vezes, ela acaba sendo verdade na nossa mente, não é assim? Será que a gente não tem ouvido muito mais as redes sociais, ouvido muito mais os nossos amigos que não conhecem a Cristo, ouvido muito mais as notícias da TV, os jornais, do que a palavra de Deus? Será que isso aí não tem contaminado a igreja de alguma forma? Precisamos repensar a nossa forma de viver e de nos relacionar, lembrando sempre que o mundo jaz no maligno e que existe uma luta constante, todo dia existe uma luta. É posto diante de nós o bem e o mal. Nós devemos escolher o bem todo o tempo. Nós devemos escolher o bem dos nossos pensamentos, dos nossos relacionamentos e das nossas ações. Então, se existe um filme que é contra a palavra de Deus e eu aceito assistir esse filme, eu estou escolhendo o mal. E
pode não ter nada a ver, né? Como um filme de terror, um filme de pornografia ou uma novela que não tenha nada a ver. Mas eu sei que as coisas que são ditas várias vezes acabam entrando na nossa mente. E eu sei que eu sou pó. E eu, Janine, eu sei até onde eu posso e até onde eu não posso. Então, eu sei que eu preciso me desviar do mal, porque senão eu vou cair. E eu não quero me enganar, achando que eu sou forte, que eu sou melhor do que ninguém. Nós somos pó, então nós precisamos estar fortes em Deus. E como é que a gente se fortalece em Deus? Lendo a palavra dele, ouvindo conselhos de Deus, entendendo que é verdade, que é mentira, analisando em todo o tempo, sabendo que os tempos são maus. E a gente está aqui para guerrear de alguma forma. C.S. Lewis escreveu no seu livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu indico esse livro, é muito bom. Ele diz assim: com efeito, a estrada mais segura para o inferno é aquela ladeira gradual e suave, de chão macio, sem curvas acentuadas, sem marcos de quilometragem e sem placas de sinalização. É fácil, é fácil. A porta do reino dos céus é estreita. Agora do mundo é fácil e é bom. E às vezes a música é boa, às vezes rir com aquela pessoa que é maledicente é bom. E a gente vai deixando a carne, e vai deixando, e vai caindo, sem perceber. Então é hora de perceber. É hora de olhar. Olhar para nós e falar, onde eu estou? Não quero cair. Não sejamos ingênuos. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Pedro 5:8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não sejamos como os que dormem, que estão embriagados. O que é estar sóbrio? Estar sóbrio é não estar sob efeito de alguma droga. É estar atento, é estar desperto. E aí Deus tem nos chamado para acordar. É estar limpo. Nós vivemos tempos de uma unidade sem solidez. Precisamos de uma igreja forte. Uma igreja forte se faz como? Com cada crente forte, um fortalecendo o outro. Unidade centrada. O reino subdividido não subsiste. Dividido não subsiste. Nós cancelamos as pessoas que pensam de maneira diferente de nós. Nós não queremos estar junto com aquelas pessoas que pensam, sentem, cheiram diferente de nós. Não é assim? A gente procura uma identificação. E assim a gente vai excluindo gente. E a gente vai cancelando gente, como está tão na moda aí, né? Deus nos fez únicos e especiais. Deus não fez a mim somente única, a única Janine, mas fez a cada um de nós, cada um de vocês. Nós somos 1 em 7 bilhões. A nossa impressão digital é diferente. Todo mundo que está ouvindo, vendo aqui, não tem uma impressão digital igual a outra. A nossa impressão digital é formada no ventre com 12 semanas de vida. E nós somos diferentes e especiais. Deus nos fez assim. Deus nos fez únicos e especiais. E nós precisamos amar quem nós somos e saber que nós somos pessoas que foram colocadas na terra para glorificar o nome do Senhor. Amar isso, entender o que nós viemos fazer nessa terra e amar o outro. Amar aquele que é diferente de mim, mas que é muito especial. Então, o teu irmão na igreja, o teu irmão que congrega com você, ele é tão especial, ele é tão único, ele é tão diferente. Nós devemos aprender a ver os nossos irmãos como um potencial em Deus e pararmos de nos criticar. Parar de olhar para o outro achando um defeito,
achando alguma coisa que é diferente, parar de criticar de todo jeito e tentar compreender o que o outro está precisando, como o outro está vivendo. Olhar para alguém como o Wander. Imagina o Wander, vem aqui. O Wander, como que o diabo gostaria que o Wander se comportasse? Como que o diabo gostaria que ele vivesse no mundo? E o que ele pensa a respeito do Wander? Ele veio para matar, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, com certeza, tudo que o diabo pensa a respeito dele não é para o bem. Tudo que o diabo quer na vida dele é a destruição. Então, tudo que ele vai fazer na vida dele é para a destruição. Se ele está dentro da igreja, ele vai querer minar a mente do Wander para que ele não entenda, não compreenda a palavra de Deus, para que na hora do louvor ele esteja louvando e adorando a qualquer outra coisa que não seja Deus, para que na vida diária dele ele não dê testemunho, ele viva uma vida torta que não agrada a Deus. Por quê? O que o diabo quer? Ele quer pessoas para levar para ele. É isso que o diabo pensa a respeito do Wander. Agora, o que Deus pensa a respeito do Wander? Deus criou o Wander como um ser único. Ele pensou nele como pensou em você, desde o ventre da sua mãe ou até antes. Ele projetou, fez um projeto. Ele pensou, eu vou fazer o Wander de uma forma especial. O cabelo dele, ele pensou no olho dele, a altura que ele teria. E ele teve sonhos para a vida do Wander. Assim como você que tem filhos, tem sonhos para o teu filho. E ele tem pensamentos de paz para ele e não de mal. Para dar o fim que ele deseja. O que Deus pensa a respeito dele? Deus olha e vê o potencial que cada um de nós tem. Ele olha para nós e vê, nossa, eu fiz o Wander e eu quero... O que Deus ia querer do Wander? Fica aí. O que Deus ia querer do Wander? Deus quer que o Wander brilhe nessa terra, que ele glorifique o nome do Senhor. É isso que ele quer. Ele olha para o Wander e vê um potencial, porque Deus não nos fez para sermos pequenos, calados, amedrontados e sofridos. Deus nos fez para sermos grandes. Grandes homens e mulheres. Grandes. Ah, Janine, mas se o Wander for grande, eu não vou ser grande. Vai. O Wander vai ser grande porque ele tem uma identidade e Deus deu características para ele ser grande nisso que ele é. E Deus quer que ele brilhe a luz dele, sem ser ofuscado. Que ele não deixe nada apagar essa luz. O propósito de Deus para a vida do Wander é que ele brilhe nessa terra, que ele seja grande. Mas esse é o propósito que Deus tem para a tua vida também. Que você seja grande na terra. Deus olha para você e não vê você como um derrotado, como um sofredor, como um abandonado, como um rejeitado, como uma pessoa feia, como uma pessoa que não é amada. Não, Deus olha para você e fala, olha, eu fiz você e eu vi que era muito bom e eu te dei uma identidade única. E você vai brilhar nessa terra. Pode sentar, obrigada. E você vai brilhar nessa terra. Porque Deus fez você para brilhar nessa terra. Mas brilhar juntos. Porque nós somos uma unidade, um corpo. Nós somos um corpo em Cristo. Então, se nós estamos bem, devemos nos alegrar com os nossos irmãos e sempre nos alegrar com o sucesso do nosso irmão. E ver isso. Então, agora, vamos pensar o que a gente pensa a respeito dos nossos irmãos. Como você vê o seu irmão da sua igreja? Você vê como o diabo vê ou você vê como Deus vê? O que você vê nele?
Vamos pensar nisso e mudar a nossa forma de enxergar o outro e começar a ver no nosso irmão um potencial. E quando você olhar para ele, você falar, meu Deus, olha isso. Eu estava orando por um rapaz esses dias. E ele nem sabe que eu estou orando. Mas é uma pessoa com uma vida muito destruída. Muito destruída. E o que veio no meu coração? O potencial. Eu fiquei, meu Deus, imagina essa pessoa. Imagina ele. Nossa, ganhando uma multidão, falando de Jesus, sendo um pregador. Imagina o que Deus pode fazer através da vida dele. Imagina o que Deus pode fazer. Pensa isso de mim, pensa isso dele. Pensa isso do pastor, de todo mundo do louvor. Pensa isso de você. O que Deus pode fazer? Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que é o poder mais poderoso, mais do que ser super-homem, mulher maravilha, mais do que todo imaginário infantil. O poder maior do universo habita dentro do crente, igreja de Cristo. E os nossos olhos, às vezes, estão embaçados e a gente não consegue ver. E a gente mata o irmão ao invés de ser um com ele. Ao invés de a gente ver nele o potencial que ele tem, a gente destrói a vida dele. Ao invés de você falar assim, nossa, irmão, que bom te ver aqui na igreja, quanto tempo que eu não te vejo, tenho orado por você. A gente fala, nossa, veio hoje, não vem há tanto tempo. Nossa, viu o que ele estava fazendo? Você já viu o Instagram dele? Você já viu como que ele está se comportando? O cabelo daquela irmã está rosa. Você já viu isso? Você já viu aquilo? Você já viu aquilo? E o potencial, você já viu? Que a gente, a partir de hoje, que Deus faça cair dos nossos olhos as escamas e a gente consiga ver o potencial. Que a gente consiga olhar além e que a gente pare de tratar o nosso irmão como o diabo quer tratar. Nós não somos boca do diabo. Nós somos boca de Deus, ou não? Nós somos crentes ou não? Vamos decidir? Vamos servir a Deus ou a Baal? Nós somos servos do Deus vivo? Então vamos pensar em unidade? Vamos pensar do nosso irmão aquilo que Deus gostaria que nós pensássemos do nosso irmão? Porque o desejo dele é que ninguém se perca. O desejo dele é que nós fiquemos bem, porque ele é nosso pai. E qual é o nosso desejo para o nosso irmão? Qual é o teu desejo para o teu irmão? Que Deus lave os nossos olhos e nos ajude a enxergar da forma que ele enxerga. Que você comece a ser despertado pelo Espírito Santo para orar pelo irmão e falar, Senhor, o que ele pode ser? Qual o propósito que tu tem na vida dele? De repente a pessoa não sabe. Eu não sei. Mas Deus pode revelar a você para orar pelo irmão. Você fala, Senhor, eu quero uma igreja forte na terra. Porque eu aprendi que um reino dividido não subsiste. E eu tenho visto a igreja de Cristo sendo corroída. Eu tenho visto a erosão da igreja de Cristo por causa de conceitos errados, por causa de falta de posicionamento e principalmente por falta de divisão, por falta de um querer andar para um lado, outro para o outro e ficam se batendo e ficamos nos batendo e a gente não caminha junto. E a gente precisa aprender a caminhar junto para a gente ser forte. Porque o que a palavra de Deus fala sobre isso? Fala assim, João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Tem algumas versões que falam se formos uma unidade em Deus. Aí o mundo vai ver que a gente não está brigando entre nós. Que nós somos um exército forte e unido. E aí, as nossas guerras vão realmente ser ganhas.
guerra em vários setores da sociedade, várias na nossa vida particular, na nossa família, na nossa mente, na nossa escola, na nossa igreja. Amém? O diabo é astuto, a sua intenção é destruir a igreja. Nós vamos deixar? Qual é a sua parte nisso? Que tal despertar e lutar contra o inimigo e não contra o teu irmão? Quero orar com a igreja. Amém? Feche os teus olhos, que essa palavra entre no teu coração e dê fruto. Amém? Senhor meu Deus, eu coloco, ó Pai, cada um que está ouvindo, Senhor, essa pregação, que está aqui no culto com a gente, Senhor. Cada pessoa, Senhor, cada um daqueles que Tu ama tanto, ó Deus. Ó Senhor, Tu entregaste o Teu Filho, Teu único Filho, Senhor, para morrer por nós, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, que caiam as escamas dos nossos olhos e a gente consiga ver, ó Deus, que a gente consiga ver a Tua glória, Senhor. Que a gente consiga amar, Senhor, o nosso irmão, ó Pai. Que a gente consiga parar de criticar, Senhor. Que a gente tenha os nossos olhos lavados pelo sangue do Cordeiro. Que a gente tenha um filtro, Senhor, do Teu sangue, Senhor, nos nossos olhos, para que a gente possa ver os nossos irmãos, Senhor. E para que a gente aprenda, ó Pai, a sermos um só em Ti, ó Deus, que é o nosso cabeça. Que a gente não deixa, ó Pai, os nossos conceitos e tudo aquilo que Tu deixaste para a Tua igreja, Senhor, se perder. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, perdoa os pecados do Teu povo, perdoa todas as vezes, ó Pai, que nós lutamos contra o nosso próprio irmão, ó Deus, que nós ferimos o nosso próprio irmão, ó Deus. Perdoa, ó Deus, cada olhar de crítica, ó Deus, que destruiu e matou alguém, Senhor. Perdoa, Pai, cada vez que nós tínhamos oportunidade de ligar ou de mandar uma mensagem para alguém que está fora dos Teus caminhos e nós não fizemos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, e restaura, Senhor, a Tua nação santa, Senhor, o Teu povo escolhido, ó Deus. Restaura em nós, Senhor. Restaura em nós a Tua verdade, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco cada um diante de Ti agora, cada casa representada, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, com a gente. Mude a nossa história, Senhor. Que a gente aprenda o real sentido do Evangelho e viva, Senhor, o Teu propósito aqui nessa terra, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.